Resumo semanal, novela O que a Vida Me Roubou, do dia 5/10 a 9/10. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos e siga esse arroba aqui, o meu Instagram, Laíse320. Resumo do capítulo 120, 2º a 5 de outubro. Adolfo convida Josefina para jantar e diz que gostaria que eles formalizassem a relação. Josefina fica nervosa e pede tempo para pensar no assunto. Amélia chega à casa de Fabiola e se surpreende ao ver que ela está de malas prontas. Ela conta que viajará com a mãe para conhecer a casa onde vive com seus pais. Amélia revela que Graziella não nasceu na Itália como diz e que sua mãe era uma humilde costureira. José Luiz joga futebol com Laurinho e depois da partida o menino diz que precisam ter uma conversa de menino para homem. Laurinho diz a José Luiz que o ama muito e agradece que também o ame e a sua mãe, mas diz que eles preferem viver ao lado do pai. Laurinho pede que ele os deixe ir. José Luiz responde que não pode deixá-los, pois sua mãe vai ter um bebê e ele é o pai. Laurinho se emociona e corre para contar a Rosário. Alessandro reclama com Macário por não ter contado que Fabiola e Monserrat são irmãs. Ele se justifica dizendo que o fizeram jurar que jamais diria a verdade e que esteve sempre pressionado por Benjamin, Amélia e Graziella. Rosário critica José Luiz por ter contado a Laurinho que sua mãe está grávida. Os dois discutem e José Luiz expulsa Rosário de sua casa. José Luiz vai até a casa de Fabiola e comunica que tem uma ordem de apreensão contra ela. Monserrat e Alessandro vão até a casa de Carlota para apoiá-la na conversa que precisa ter com Ezequiel. Maria vai até a casa de José Luiz e tenta seduzi-lo para entender o que Monserrat sente ao estar com ele pensando no Alessandro. José Luiz a despreza. Alessandro comenta com Carlota que em breve Monserrat e Laurinho estarão vivendo com ele. Capítulo 121, terça-feira. Ezequiel, indignado por Carlota ter chamado Monserrat e Alessandro para presenciar uma conversa que deveria ser só entre eles, decide ir para o quarto de hóspedes, já que não pode dormir ao lado de uma mulher que desconfia dele. Renato chega na casa de Esmeralda e, com a criança em seus braços, pede ao filho que o ajude a convencer sua mãe a aceitá-lo de volta, para que possam estar sempre juntos. Ezequiel visita Padre Anselmo para contar que Alessandro está vivo e esperando por ele em Água Azul. Alessandro vai com Monserrat visitar Fabiola na prisão e diz para ele que é muito importante que seja filha de seu pai. Magoada, ela responde que seu pai nunca a quis e que sua mãe acaba de jogá-la no lixo. Monserrat pergunta por que está dizendo isso e ela conta que Graziella mentiu dizendo que viajariam juntas para que não fosse presa e ficou com todo o seu dinheiro. Fabiola conta a Monserrat a verdadeira história de sua mãe e afirma que ela nunca foi rica. Monserrat fica surpresa com a revelação. Demétrio e Renato estão no Instituto Médico Legal, esperando a liberação do corpo de Pedro Medina, quando chegam Vito e Nádia. Ela pede a Vito que pergunte ao médico se Pedro tinha os testículos mutilados e ele responde que sim. José Luiz procura Maia e pergunta se ela já tem tudo pronto para que Monserrat a flague com Alessandro. Ela responde que sim e que ele só deve procurar sua mulher quando chegar ao local do encontro. Padre Anselmo é recebido na casa da família Mendonça e chega acompanhado de Ezequiel. Rosário, Alessandro, Monserrat e Laurinho se emocionam ao vê-lo e perguntam onde esteve durante todos esses anos. Adolfo fica surpreso ao saber que o Padre Anselmo está vivo e procura Ezequiel para que lhe explique o verdadeiro motivo de ter escondido a verdade. Capítulo 122, quarta-feira. Ezequiel debocha dele e diz que não precisa se preocupar, pois o que aconteceu está guardado como um segredo de confissão.
José Luiz devolve a liberdade a Monserrat e diz que pode ficar com Alessandro se esse é o seu desejo. Padre Anselmo vai até a delegacia para declarar que Alessandro é filho de Benjamim Almonte, mas o juiz diz que seu depoimento não é mais necessário. Monserrat fica emocionada com a atitude do marido e José Luiz agradece por ter se casado com ele. Nádia e Vitor visitam Esmeralda e ela diz que pretende voltar a dançar. Eles apoiam sua decisão. José Luiz deixa a casa de Monserrat e, ao se despedir de Laurinho, pede que lembre a sua mãe o quanto ele a ama. Padre Anselmo critica Macário por não ter contado que Fabíola é filha de Graziela e Benjamim, pois poderiam ter sido evitadas muitas tragédias. Monserrat telefona para Rosário para contar que José Luiz foi embora, mas a fez prometer que o deixaria ver seu filho assim que ele nascesse. Maria telefona para Alessandro e pede que vá buscá-la. Monserrat recebe uma mensagem anônima dizendo que se quer saber o que Alessandro faz quando não está com ela. Vá até o endereço e comprove esta afirmação. Monserrat encontra Maria e Alessandro 100 minutos na casa de Maria, mas não acredita na armação. José Luiz procura Monserrat, diz que mudou de ideia e não a deixa ir embora e a ameaça com um revólver. Furioso, Alessandro diz que voltará para levar sua esposa e seu filho. Alessandro vai até a casa de Macário e pede seu revólver emprestado para enfrentar José Luiz e resgatar sua esposa e seu filho. Enquanto o padre Anselmo pede que se acalme, Macário incentiva a lutar por sua esposa. Alessandro chega na casa de José Luiz e dispara para o alto. Monserrat tenta fugir, mas José Luiz ameaça matá-la. Ela diz que não lhe ama e nunca amará e que Alessandro é o amor da sua vida. Vitor e Macário chegam armados para impedir que José Luiz cometa uma loucura. Padre Anselmo pede que se acalmem. Capítulo 123, quinta-feira. José Luiz concorda em deixá-la ir, mas adverte que se um dia sacrificou tudo para que Monserrat fosse feliz, agora é o contrário, pois se ele não pode ser feliz, ela também não será. Fabíola é transferida para o presídio feminino. Ao chegar lá, relembra tudo o que Graziela lhe disse e chora copiosamente. Todos reunidos brindam pela felicidade, acreditando que já ninguém poderá lhe fazer mal. José Luiz, em seu quarto, relembra todos os momentos felizes que passou com Monserrat antes da volta de Alessandro. Adolfo pede ao padre Anselmo que o escute em segredo de confissão. Ele revela que é o escorpião e deseja deixar essa vida de crime, mas infelizmente não sabe como e pede sua ajuda. O padre diz que se deve entregar à polícia e responder pelos seus crimes, para ficar em paz com sua consciência, mas ele se nega. Vitor, diante da filha, pede Nádia em casamento e ela, emocionada, aceita. Padre Anselmo visita Maria, mas é hostilizado por ela, que o aconselha a se preocupar com Alessandro e Monserrat, porque vão precisar de sua ajuda. José Luiz também recebe a visita do padre, que o aconselha a ter resignação em relação a Monserrat, mas ele não reage bem aos conselhos de seu sacerdote. Adolfo diz que vai deixar Água Azul por um tempo, mas Ezequiel não concorda, pois os dois estão na mesma situação e precisam um do outro. Maria entra numa loja para comprar um vestido de noiva. Alessandra e Monserrat estão no médico vendo a ultrassom do bebê quando chega José Luiz. Ezequiel se candidata a governador. Adolfo e Josefina viajam pelo mundo percorrendo orfanatos sem trabalho voluntário. Todos se reúnem novamente para a cerimônia do casamento de Nádia e Vitor. Adolfo se aproxima para conversar com Demétrio quando aparece Virgínia. Durante a festa, Monserrat se sente mal e pede para que a levem ao hospital. Graziela chega de viagem e se surpreende ao ver Pedro, que pede seu apoio. Ela se nega. A festa do casamento continua e os convidados são informados que Monserrat acaba de dar luz a uma. Capítulo 124, sexta-feira. Todos brindam a chegada da nova integrante da família Almonte. Renato parabeniza José Luiz, que se sente frustrado por não poder participar desse momento porque Alessandra está ao lado de Monserrat.
No presídio feminino, o advogado visita Fabiola para comunicar que será libertada. A notícia não a deixa feliz, pois afirma que não tem para onde ir. O advogado que seus irmãos pagaram os honorários e certamente estarão dispostos a ajudá-la, mas ela se nega a aceitar. Alessandro brinda com Vitor e Macário pelo nascimento do bebê. José Luiz chega no momento que Alessandro está sendo cumprimentado pelos amigos, e o clima pesa entre eles. Esmeralda critica Renato por ter levado José Luiz, e ele afirma que o amigo tinha todo o direito de saber que sua filha estava nascendo. Renato pergunta a Esmeralda se depois de 9 meses já decidiu se quer voltar com ele. Esmeralda responde que ainda não, e diz que pretende voltar a dançar na boate. Renato se revolta e diz que não permitirá que a mãe de seu filho dance seminua diante de toda a Água Azul. Fabiola procura Graziella para reclamar por tê-la enganado. Graziella tenta se explicar, mas Fabiola não permite e se suicida diante de Graziella. Adolfo pede Josefina em casamento. José Luiz chega na casa de Monserrat e Alessandro para visitar sua filha. Monserrat conversa seriamente com José Luiz e pergunta por que está pedindo a guarda da filha. José Luiz diz que ela não é um exemplo bom para sua filha por ser como sua mãe. Monserrat dá uma bofetada no homem. Carlota telefona para Demétrio e Monserrat pede para eles visitarem sua mãe, que está há vários dias sem comer e tomar banho. Pedro telefona para Adolfo e comenta que Josefina está muito elegante. Quando ele se volta para vê-la, Adolfo corre para evitar que Josefina seja atropelada. Renato pede a Esmeralda que seja sincera e diga o que a incomoda. Nádia está prestes a se deitar quando Vitor chega a tempo a detê-la, pois sua cama está cheia de escorpiões. Monserrat e Demétrio levam Graziella ao hospital. José Luiz chega na casa da família Medina com Vitor e Nádia para ver o que aconteceu.